pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Autoelétrica Bom Jesus, todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone e zap 99-554-5580. Olá a todos, pessoal, nesse episódio de hoje do Liejustec, mais um vídeo comentado aí. E hoje a gente vai continuar falando sobre o Windows 11. Novamente vamos abordar essa temática aqui, porque é um tema que está em alta, né? Continua em alta, continua aí nos top trends aí da internet, né? Pessoal, a gente chegou no mês de outubro e já é sabido pela maioria, né, que em outubro você tem a October Update, que é uma grande nova atualização do Windows 10 que vai vir a 21H2, né? Mas também agora, pessoal, diferentemente de outros anos, esse período do October Update também traz uma novidade, que é o lançamento de um novo sistema operacional, que é o tal do Windows 11, que a Microsoft diz que vai lançar agora em outubro também, né? Agora ou mais para o fim do ano. E esse sistema ele tende a ser um novo substituto do Windows 10, visto que a Microsoft no passado falou que não teria mais nova versão de sistema nesse conceito, né? Um sistema com nova nomenclatura e, né, novo conceito. Ela dizia que apenas ia seguir lançando grandes atualizações de versões do Windows 10, como acontece em distribuições Linux, mas pelo visto alguém lá teve a brilhante ideia de um novo sistema, né, ou de um novo layout para o Windows 10 e resolveu que isso fosse lançado como um novo sistema, né, com um novo nome. Aí botaram o Windows 11, não sei porquê, mas foi o que internamente se chegou. Se vai ficar ou não, se vai pegar ou não, eu tenho sido muito cético com relação a esse Windows. Eu não gostei muito da estrutura desse Windows, eu acho ela muito confusa. Já foi difícil para as pessoas saírem do 7 e aceitarem um novo Windows, porque a Microsoft lança, eu não vou ficar falando muito aqui, senão o vídeo vai ficar longo, mas a Microsoft lança o Windows 8 sem menu iniciar, depois o Windows 8.1 só com o botão iniciar e aquele menu esquisito. Quer dizer, as pessoas não se adaptaram com aquilo. E vendo isso, a Microsoft lançou o Windows 10, que ela uniu o melhor dos dois mundos, né? Que foi a junção do menu moderno Metro com o menu tradicional. E aí sim as pessoas, elas passaram a se identificar um pouco mais com o que elas estavam habituadas. Afinal de contas, se você remover todas essas tiles aqui, né, tirar tudo daqui, você consegue deixar só esse ambiente aqui, que remete ao ambiente clássico do menu iniciar, né? O Windows XP e o Windows 98, né? 95, 98, ME 2000 tinha esse menu iniciar mais clássico, né? Eu digo que se você tirar essas tiles aqui, ficar só com essa parte do menu aqui, você tem uma versão moderna do menu iniciar clássico. Que no menu iniciar clássico, obviamente, você passava em cima das pastas, né? Ele abria um submenu aqui e assim ia fazendo até você chegar onde você queria. Aqui não, aqui você clica nas pastas, ele abre a pasta no mesmo local. Seria uma versão moderna, eu diria isso, tá? Então aí sim as pessoas foram se identificando e passando a utilizar mais o Windows 10, as pessoas foram trocando de computadores. A Microsoft foi oferecendo o Windows 10 para quem estava no Windows 7, né? Atualização para você poder ficar mais migrado, né, para você ficar atualizado. Encerrou o suporte do Windows 7, então as pessoas obviamente tiveram que ir para o Windows 10 e assim elas vêm seguindo. E o Windows 10 hoje é largamente utilizado no mundo inteiro, mesmo com o crescimento de distribuições Linux, do uso de distribuições Linux, o Windows 10 é largamente usado no mundo inteiro, né?
E agora ela me vem com esse famigerado Windows 11 que não caiu no gosto, né? Esse estilo aqui, ó, não caiu no gosto. Isso aqui é o estilo do Windows 10, tá? O Windows 10 atualizando pro Windows 11. Isso não caiu muito no gosto não, tá? Inclusive tem uma propaganda descarada da Dell aqui, né? Quanto será que a Dell deve estar pagando para a Microsoft para poder ter isso aqui, hein? Ah, não é só Dell não, ó. Dell, Lenovo, tem um destaque para marcas aqui, hein? Dizendo PC compatível com Windows 11. Aham, tá bom. Aham, sei. Pois é. Mas o que acontece, pessoal, é que o seguinte, o que eu quero falar nesse vídeo aqui é que assim como aconteceu com o Windows 10, aconteceu com o Windows XP, aconteceu com o Windows Vista, aconteceu com o Windows 7, aconteceu com o Windows 8, né? Você tem aí sugestões de hardwares ideais para poder rodar. E quando a Microsoft, por exemplo, ela desenvolve um sistema novo, ela desenvolve focado no hardware mais atual. Ela não vai desenvolver um sistema novo para rodar num Pentium 4. Não tem porquê disso. Mesmo que um Pentium 4 3.0, um Pentium 4 daqueles topo de linha, seja para a época dele uma máquina muito parruda, com uma boa placa de vídeo na época, né? Da época, você tem uma máquina muito parruda, não tem porquê a Microsoft lançar um sistema operacional novo que seja focado com um hardware desse. Eu estou pegando lá atrás para que vocês entendam, né? Então sempre que a empresa lança um sistema operacional novo, ela vai focar no hardware mais atual, né? No máximo algumas poucas gerações anteriores, mas não muito distante disso. Isso não quer dizer que esse sistema operacional novo não seja capaz de rodar em hardwares antigos. Roda. A prova disso é que você vê aí diversos vídeos e conteúdos pela internet dizendo que o Windows 10 rodando sem requisitos mínimos, o Windows 10 rodando em gerações X, Y, A, B e C, né, lá embaixo, o Windows 10 rodando sem o tal TPM 2.0, o Windows 10 rodando em computador dual core, quad core, de 2007, 64, com arquitetura 64 bits, né? Então você vê que tem vídeos por aí diversos do Windows 11 rodando, né? Eu devo ter falado do Windows 10, eu acho. É o Windows 11, né? Você vê aí vídeo do Windows 11 rodando, né? Mas assim como aconteceu com o Windows 10, que é o Windows atual, existe um requerimento mínimo de hardware para você rodar esse sistema, tá? E aqui, ó, tá o requerimento mínimo de hardware para você rodar o sistema, tá ok? Então, pessoal, isso não quer dizer que o sistema não seja capaz de rodar em hardware mais antigo. Porém, o Windows 11, devido também, eu vou dizer, isso é uma opinião minha, a muitos produtores de conteúdo fazerem muito romantismo em cima desse novo sistema operacional, tá? Ele tá no imaginário das pessoas, de diversas pessoas, de gente que tem conhecimento de informática aprofundado, a gente que tem um conhecimento mediano de informática, a gente que não tem conhecimento nenhum de informática, é só usuário, né? E aí é que mora o perigo, porque esses que não tem conhecimento nenhum se deixam levar por esse romancismo que fizeram, né? Que tem feito em cima do Windows 10, do Windows 11, né? E aí acabam fazendo lambança, né? E devido a isso, pessoal, esse negócio está em muita alta mesmo, né? A Microsoft, ela precisou fazer uma coisa mais, digamos assim, um pouco mais incisiva. E o que é essa ação mais incisiva da Microsoft? Ela está dizendo por A mais B, deixando claro com todas as letras, né? Deixando bastante claro que o Windows 11 não é incapaz, veja, ele não é incapaz de rodar em hardwares que não atendam os requisitos mínimos, desde que você faça uma instalação limpa,
porém você será afetado pela limitação do seu hardware, tá? Isso é muito comum, galera. Aí tá circulando na internet essa imagem aqui, ó, que fala o seguinte: é uma mensagem do setup do Windows 11 em inglês, né? Dizendo, traduzindo a grosso modo para o português de forma resumida, que o PC não atende os requerimentos mínimos para rodar o Windows 11, mas que ele é capaz de rodar aí, né? Só que não é recomendado pela Microsoft a instalação do Windows 11 nesse tipo de equipamento, por não atender os requisitos mínimos, porque você vai ter perda de performance, você vai ter perda de uma série de coisas relacionadas ao Windows 11, e eu já vou explicar por quê que isso acontece, tá? Galera, é impressionante como uma coisa que não é novidade, como uma coisa que já existe, desde que eu me entendo, desde que o Windows é o Windows, existe, né? Quando se popularizou, né? É uma coisa que existe, galera. Essa questão de incompatibilidade, de limitação de funcionalidade do sistema em equipamento que não é compatível, é uma coisa que já existe, acho que desde 95, sei lá. Não existia antes, né? E agora que as pessoas estão trazendo isso à tona. Por que as pessoas estão trazendo isso à tona? Porque os romancistas que cria todo um romance em cima do Windows 11, por conta da Microsoft dizer que, olha, nós estamos lançando um novo sistema que o requerimento mínimo é esse. Aí as pessoas, elas não param para analisar, elas não interpretam. Isso aqui é interpretação de texto puro, tá? Não quer dizer que esse Windows não vai rodar. Galera, tem gente que roda o Windows 10 em Pentium 4, tem gente que instalou o Windows 10 em Intel Pentium 3 800 MHz, quer dizer, máquina arquitetura velha para né, máquina dos anos 90, final dos anos 90. Tem vídeo na internet de pessoas que instalaram o Windows 10 lá. Funciona? Funciona. Ficou rápido? Dá para usar? Obviamente que não. A arquitetura é outra, a estrutura é outra, é tudo diferente. E você tem um problema relacionado a hardware, né? Então, pessoal, não quer, o fato de existir um requerimento mínimo para rodar o Windows 11 não quer dizer que ele não rode em equipamentos inferiores a isso aqui, anteriores a esse hardware mínimo, tá? Ele pode rodar, mas você vai sofrer com limitações. Isso sempre aconteceu no Windows, pelo amor de Deus. No Windows Vista foi a mesma coisa. O Windows Vista foi um fracasso. Por quê? Eu já falei disso em outros vídeos. Porque na época do Windows Vista não é ruim. Ele é um sistema bastante revolucionário, com visual bastante bonito, que trazia uma proposta, mas que para a época em que ele foi lançado, o padrão de hardware mais comum não tinha toda a capacidade de rodar esse sistema. Rodava muito bem o Windows XP, mas não rodava esse sistema. Quando o Windows 7 foi lançado, ainda tinha um resquício disso, mas já tinha se passado pela era Vista, e a era Vista fez com que o mercado evoluísse. Então o mundo corporativo, né, principalmente, que são os maiores clientes da Microsoft, foi fazendo migrações dos seus equipamentos, do seu parque de computadores. E com isso, as novas máquinas sendo produzidas, que vinham sendo produzidas, já vinham sendo produzidas pensadas em rodar pelo menos o mínimo do Windows Vista. Então os computadores que eram fabricados naquele tempo do Windows Vista, que estavam saindo da linha de montagem, os notebooks e os desktops e as placas-mães, o hardware em geral, estava sendo já pensado para rodar minimamente bem o Windows Vista, que era o sistema operacional que tinha sido lançado na época. É assim que o mercado funciona. A empresa lança um sistema operacional e a indústria tenta acompanhar esse sistema operacional e atender os requisitos mínimos que seja para ele estar funcionando. É isso que acontece e sempre aconteceu.
Isso não é exclusividade do Windows 11, nem nada disso. As pessoas agora estão tratando isso como se fosse, ó meu Deus, é o fim do mundo. Sempre foi assim. O Windows 10 tem requerimento mínimo. O Windows XP tinha requerimento mínimo para poder rodar com fluidez. O Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, 8.1, o Windows 95, todos esses equipamentos tinham requerimentos mínimos para você conseguir rodar com fluidez. Eu conseguia rodar um Windows XP numa máquina que comportava o Windows 95? Conseguia. Eu rodei, olha, eu trabalhei num setor na universidade que eu estudei, que só tinha máquina velha. O computador mais moderno que a gente tinha lá era um Pentium 3 800. Isso em 2004, 2005. Um setor que desenvolvia coisas que o computador mais moderno era um Pentium 3 800 MHz. E eu rodava o Windows XP naquilo lá. Rodava, não era a melhor coisa do mundo, mas rodava. Tinha questão de driver, tinha uma certa limitação, mas rodava. Porque o Windows XP, naquele tempo, existiam aplicações que a gente estava utilizando para desenvolver coisas na web, que era um laboratório de multimídia e informação, né? Que só funcionava com o Windows XP e eu precisava dele. Então, como eu não tinha notebook, eu não tinha equipamento próprio para eu levar e trabalhar, e eu estava refém, vamos dizer assim, do que eu tinha lá nesse laboratório, né, onde eu trabalhei, isso em 2004, 2005, né, eu tive que me adequar e fazendo configurações, fazendo ajustes necessários para eu ter o mínimo de usabilidade do XP. Eu rodava XP nessas máquinas. XP não foi projetado único exclusivamente para rodar numa máquina com isso daí, né? Com essa configuração toda, apesar que o XP, mas eu rodava, né? Era uma máquina bem antiga. Em 2005 a gente tinha o que? Pentium 4, Athlon XP 1.5, Duron, Intel Celeron, né? Enfim, você já tinha, eu acho que até os Athlon 2600 da AMD, os Pentium 4 2.4, 3.0, né? Já era outro patamar. E a gente não utilizava a gente utilizava Pentium 3 550. 99% do laboratório era Pentium 3 550. Tinha uns dois Pentium 3 800, um deles eu usava. Tinha lá também um lote de Pentium 2 350, né? Então você vê, máquinas muito antigas, mas que, né, a gente se virava, rodava o Windows 2000, a maioria, com exceção dos Pentium 3 800, que eu consegui configurar o XP por necessidade, mas as máquinas rodavam o Windows 2000, que era o que melhor adequado para aquele tipo de equipamento com aquela configuração. Então, pessoal, isso é uma coisa que sempre existiu, né? E essa mensagem que aparece aqui, pessoal, ela nada mais está dizendo para você, tá? Ela está dizendo o seguinte: olha, seu computador não tem capacidade de rodar esse Windows 11 na sua plenitude. Isso não quer dizer que ele não vai rodar, mas você pode ter perda de performance e obviamente que atualizações de recursos do sistema podem não se aplicar a você. É só isso. A Microsoft não está dizendo que você vai se fuder se você colocar o Windows 11 nesse computador que não é compatível. Ela está deixando claro o seguinte, ó: pode acontecer que não rode direito. O mesmo vale para o Windows 10. O mesmo vale para qualquer Windows. Você instalar o sistema operacional num hardware que não tem total compatibilidade, vai trazer problema. Instala o Windows 10 numa máquina que não tem compatibilidade para rodar ele, para vocês verem o que vai acontecer. Mesmo que você utilize um SSD. Eu já fiz isso. Eu já instalei, eu peguei um notebook
Eu peguei um notebook da Pose, não pode falar esse nome, né? Eu peguei um notebook, um Pose Mobile, todo detonado. Era um computador, era um Celeron D, tá? 1.7 GHz, que tinha 2 GB de RAM só, DDR2, tá? Eu troquei num outro computador para um cliente que precisava de um computador melhor. Eu tinha um desktop melhor, eu troquei, né? Porque para o propósito dele, o desktop serviria muito mais do que o notebook. E deu certo, né? Mas eu peguei esse notebook e fui arrumar ele para poder passar ele para frente. Eu fui arriscar colocar o Windows 10 nele, consegui. Com muito custo eu achei um driver. Veja bem, o grande problema dos sistemas operacionais atuais com hardware não compatível é driver, tá? É o dispositivo que tem na máquina, tá? É isso aqui, ó. Tá? O grande problema está relacionado a isto aqui, ó. Isto aqui, tá? Principalmente isso aqui, tá? E principalmente itens relacionados ao processador e à placa-mãe, né? Dispositivos controladores IDE, isso aqui tudo, ó. Isso aqui, ó, é problema, tá? Isso aqui tudo, o resto não tem problema, tá? O resto não precisa nem estar configurado, mas isso aqui, ó, que eu marquei aqui, ó, que eu pus setinha para baixo, isso aqui tudo é problema. Aqui mora o problema. E se o seu hardware não for compatível com o novo sistema operacional e você não conseguir configurar isso aqui, você vai ter problema para usar, não vai sair som. Ah, tudo bem, eu resolvo sair colocando uma placa de som USB. Beleza. Beleza, pega uma compatível, coloca. Mas instalar o driver ou instalar uma placa de som PCI, a questão toda, pessoal, é que você precisa verificar se o seu computador suporta upgrade de hardware, é que você tenha hardware compatível com o Windows. Uma das coisas que mais causa problema na usabilidade do Windows atualmente é isto aqui, ó, adaptador de vídeo. É basicamente isso aqui. Se o seu adaptador de vídeo, seja ele integrado ou não, ele não tiver compatibilidade com o Windows que você instalou ali, você não vai conseguir usar o sistema na sua plenitude. Não vai rodar jogo direito. Não vai rodar jogo, na verdade. E não vai funcionar direito. Você vai ter dificuldade para rodar vídeo. Pode até parecer que fique mais fluido do que o sistema que tinha ali anteriormente, mas você vai ter problema para rodar vídeo, para poder fazer uma série de coisas, porque você vai ficar com limitação. É isso que vai acontecer, que acontece no Windows 11. Então, se você não tiver um hardware, e outra, aí entra uma questão aí que é complicada de se analisar, porque é o seguinte: existem hardwares muito bons de gerações um pouco mais já antigas, da linha Core da Intel, por exemplo, né? Processadores AMD como o Athlon X3, X4, processadores mais antigos, que são máquinas muito boas, que têm capacidade de rodar o Windows 10 com fluidez e que teria condições de rodar o Windows 11 com a mesma performance e fluidez. Porém, pessoal, você tem a questão de driver, que faz com que possa funcionar corretamente o sistema. Veja bem, um hardware gráfico que esteja configurado como VGA padrão, ele vai usar menos de 20% da capacidade daquele hardware, que aquele hardware tem condições de usar. Por isso que se fala, instalou o Windows, instala o driver proprietário. Diferentemente de Linux, que já vem com um driver Shorga, geralmente um driver universal, que consegue entender o hardware e tem outro conceito. E aí qualquer distribuição Linux que você coloca no computador hoje em dia, ela reconhece tudo, tá? E vai funcionar com certa fluidez. Até no Linux, pessoal, veja bem, até no Linux se recomenda que se instale driver proprietário das coisas, para que você tenha melhor performance. Porque o driver proprietário é desenvolvido pelo fabricante do hardware, pensado em extrair o melhor do hardware. A Microsoft tem a lista de drivers dela, de hardwares, por exemplo,
ou a Vega 3, que é o meu hardware gráfico, que é uma iGPU integrada no processador, no Atom 3000G, ele tem um driver da Microsoft. Tem. Entendeu? Tem sim. Mas eu instalei o driver proprietário que a AMD desenvolveu para o Windows 10, porque eu extraio uma melhor performance. Entendeu? E assim é que a banda toca. Tá aqui o aplicativo da AMD, ó. O AMD Radeon tá aqui, ó. Porque assim a banda toca. Estão vendo aqui, ó? Tá aqui. Se o computador não tem compatibilidade, aí você tem problema. E aí a questão que entra, que eu falei agora há pouco, é a questão do seguinte: mas o fabricante tem a obrigação de desenvolver. Eu tenho um Core i7 de terceira geração que é capaz de rodar o Windows 10. O fabricante tem a obrigação de desenvolver drivers? Não tem. Ele não tem obrigação nenhuma de desenvolver drivers nem nada para hardwares mais antigos, tá? O fabricante não tem obrigação de dar suporte a hardwares mais antigos, a gerações mais antigas. Até pensando na questão econômica, falando, né, mesmo a gente vivendo em crise, o fabricante sempre vai pensar o seguinte: eu vou lançar uma nova geração de processadores e eu quero que as pessoas comprem essa nova geração de processadores. Então eu vou pegar processadores bem mais antigos, mesmo sendo da linha Core, por exemplo, da Intel, e vou deixar de dar suporte para sistemas operacionais mais novos, como no caso do Windows 11. Por quê? Porque para mim não interessa, eu quero que a pessoa troque de computador. Eu vou pegar um processador de terceira geração, um Core i5, lá de 2011, por aí, para baixo. Eu vou pegar um processador de 2011, eu não quero que a pessoa utilize o Windows 11 nesse processador. Para mim, Intel, é interessante que a pessoa compre um computador mais novo, de 8ª geração para cima. É isso que interessa. É isso que eles querem. E é assim que a banda funciona. É assim que a banda toca. Isso não quer dizer que o Windows 11 não vai rodar, mas você tem. Agora, quem usa desktop tem mais facilidade em resolver questões inerentes à fluidez, ao bom funcionamento do Windows 11. Porque um computador, mesmo que seja de uma geração que não seja suportada, o processador, por exemplo, oficialmente para rodar o Windows 11, ele colocando uma placa de vídeo que seja capaz de rodar corretamente no Windows 11, ele vai ter uma melhor performance, aliado a um SSD, enfim, ele vai ter uma boa quantidade de memória, ele vai ter uma melhor performance. Não interessa se a memória é DDR2, DDR3 ou DDR4, tá? Você tendo um bom conjunto, você tendo uma placa gráfica boa, vai ter uma melhor performance. Minha placa-mãe não configura mais som no Windows 11. Tudo bem, como eu falei já, compre uma placa de som USB e resolve o problema, acabou. Você compra um hardware compatível e conecta lá. Minha placa de rede não funciona no Windows 11 mais. Nossa, compra um hardware compatível, uma placa de rede USB e coloca lá. Isso aí pode ser facilmente resolvido, tá? Mas para quem usa notebook, por exemplo, nem tudo é possível de solução. E o que mais pega na utilização fluida do sistema operacional é placa de vídeo, é placa gráfica. Entendam isso, tá? É placa gráfica. Então, pessoal, você que não tem hardware compatível, que vai utilizar o Windows 11, fiquem ligados, tá? Você vai ter problema de performance e fluidez no sistema se você não tiver hardware compatível, tá? E os fabricantes não têm obrigação nenhuma de te atender. Eles atendem se eles acharem que é comercialmente viável. Se você tem uma geração mais antiga de processador, esquece. Não tem obrigação de te atender, não. Eles querem que você compre uma geração mais nova de processador. E é assim que funciona, é assim que vai ser e acabou. Entendeu? E é isso aí, esse vídeo longo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Valeu, falou e fui.